Olá pessoal, tudo bem? Sexto ano, garotada, sexto A, sexto B. Espero que vocês tenham tido aí ótimas férias, conseguiram aproveitar bastante esse tempo. Assistiram aqueles vídeos que eu recomendei nas férias, algumas coisas para vocês verem, para entender, fechar o nosso tema, fechar o nosso assunto, entender um pouquinho sobre o processo, então, do surgimento, né, dos primeiros grupos humanos, né, a formação das comunidades primitivas. E nós falamos, né, naquele período sobre as teorias, a teoria da evolução, falamos um pouquinho da teoria da criação, vimos que a teoria da evolução é aquela que nós vamos aprender cientificamente na escola, né? É a teoria que é a teoria relacionada à criação, a gente ia ver num outro espaço, que é o espaço religioso. Vimos a questão da periodização do tempo em história, vimos a importância dos arqueólogos, falamos sobre eles, como eles são um papel fundamental para o entendimento do que vem a ser o que é esse mundo antigo, como as coisas foram surgindo, foram aparecendo, foram se desenvolvendo, os seres, as espécies, a vegetação, a própria formação do clima, do espaço, tudo isso nós então começamos a falar antes das férias. Agora a gente retoma falando justamente sobre um período específico, né, da história, dando uma finalização nesse período. A gente vai falar, né, começar falando, na verdade, sobre a idade da Pedra Lascada. E a idade da Pedra Lascada, ela nos é bastante importante porque denota a entender que esse momento, né, a idade da Pedra Lascada, é um momento em que vamos assistir de perto o desenvolvimento das sociedades e, de certa forma, alguns acontecimentos relacionados a essa formação dessas sociedades, como é que elas se desenvolveram. Então a gente vai começar falando o seguinte: a primeira coisa importante, né, é que as primeiras espécies se desenvolveram justamente nesse período da Pedra Lascada, né? Nós vamos ter espécies que já existiam e foram se desenvolvendo. Espécies que desenvolveram coisas fundamentais dentro desse ciclo, né, que são armas. O homem, por exemplo, os hominídeos, né, que já existiam nesse momento, eles aprendem a utilizar alguns instrumentos como as armas, mas armas que eles mesmos desenvolviam, elementos de proteção contra outros predadores, outros animais que eram seus predadores naturais. Nós vamos ver a utilização de roupas, né, quando o homem começa a pegar o couro dos animais e transformá-los em roupas, vestimentas, para enfrentar até a própria questão climática do lugar. E a forma de moradia, aonde esses homens estão vivendo. O ambiente é um ambiente selvagem, praticamente o homem vive da caça, da pesca, da coleta. Ele trabalha com esses materiais, né? Praticamente utilizando todos os elementos que estavam ali e que podiam ser utilizados pelo homem. A pedra, por exemplo, ele lasca essa pedra batendo uma na outra e descobre que necessariamente ele pode então fazer um instrumento que corta a pele dos animais, né? Cortava a pele dos animais e dava acessibilidade à carne para ele poder se alimentar. Ele também vai entender a possibilidade de fazer o fogo, né? Ele trabalha muito com a experimentação, ele observa e dessa observação ele consegue ter uma resposta para as coisas, ele começa a enxergar o mundo a partir daquilo que ele está vendo. Ele começa a perceber que era possível viver nesse mundo imitando as coisas que aconteciam. Uma forma um tanto quanto, vamos a um termo aqui, né, que é empírico, né, que é aquele negócio da tentativa, erro, ele vê, tenta, erra, tenta até acertar.
O aprendizado, então, ele vem através da observação, tentativa e erro. Esse homem também é um homem que vai acreditar, né? Ele tem um sentido religioso muito forte dentro dele. Não que ele entenda a religião como a gente entende hoje, mas ele tem uma necessidade de tentar entender o sobrenatural, aquilo que foge ao natural, está acima do natural. Por isso, esse homem, ele vai fazer uma coisa muito interessante que acaba sendo um registro histórico da sua própria existência. As pinturas rupestres. Quando ele começa a habitar as cavernas, por exemplo, e faz desenhos nessa caverna, aquele desenho representa aquilo que ele acredita que vai acontecer, que ele pode fazer. Então, quando ele desenha um animal na parede, ele acredita que magicamente ele vai conseguir uma boa caça e vai ser mais fácil pegar o animal. Capturar o animal, então, nesse processo. É o que nós vamos chamar, então, de um elemento sobrenatural dentro do contexto natural das coisas. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar nesse contexto, é que esse período paleolítico, né, ele vai ser marcado por um homem que ele vive da natureza. Por ele viver da natureza, nós vamos dizer que esse homem, ele é nômade. Ele ocupa um determinado espaço, utiliza as coisas relacionadas àquele espaço. Então, ele monta um acampamento dentro de um determinado espaço, e ele passa a usufruir das frutas dentro desse espaço. Ele passa a utilizar a floresta desse espaço. Ele passa a utilizar o rio desse espaço. Ele utiliza todos os elementos que tem ali próximos. Com o avanço, né, e crescimento dessa população e a extinção de determinados elementos dentro desse espaço, o homem simplesmente levanta acampamento e procura um outro espaço onde ele vai fazer tudo isso. Sendo assim, nós vamos chamar esse homem que procura novos espaços de nômade. Esse homem, ele é nômade. Ele está à procura de novos espaços. E quando esse homem ele é nômade, ele está à procura desses espaços, nós vamos perceber que dentro das comunidades, né, de surgimento humano, de hominídeos ou humanos, como a gente queira, começam a surgir a divisão do trabalho. Como assim a divisão do trabalho? Sim, a divisão das tarefas a serem realizadas. Então nós vamos ver que os homens, por exemplo, vão ter o papel da caça, eles vão sair à procura do alimento, aquilo que é necessário para alimentar todos os membros do grupo. A mulher, por sua vez, ela trabalha com a produção agrícola, pegando tudo aquilo que ela encontra próximo e que vai servir de alimento. Alimento esse produzido pelas mulheres e divididas entre o grupo na mesma quantidade, na mesma proporção. Na pré-história, a mulher ela tem esse papel, então, de produzir o alimento, de fazer o alimento que o homem caçava. Então, ela aprende e desenvolve esse papel, que é muito importante, o papel de alimentar o grupo. As habitações também elas vão mudando conforme as condições climáticas do espaço aonde eles estão. Em alguns lugares era possível fazer moradias, por exemplo, utilizando folhas, ramos de árvores. Em outros lugares, no entanto, era necessário utilizar uma estrutura pronta, como cavernas, por exemplo, onde eles iam a habitar. E vamos lembrar que o homem já viveu na copa das árvores, o homem ele vai ter uma trajetória muito grande, né, no seu desenvolvimento, e nessa trajetória de desenvolvimento ele vai habitar vários lugares diferentes. Outra coisa muito importante, né, é a comunicação, como se dá a comunicação desses primeiros hominídeos. Eles não têm a possibilidade oral, a fala, mas eles vão se comunicar através de gestos, né? É o início da linguagem, através de gestos, gesticulações que mostram aquilo que ele efetivamente
quer, aquilo que ele quer que aconteça. Esses elementos simbólicos vão ser o primeiro tipo de linguagem que nós vamos ver aí dentro desse universo do homem. Quando chegamos nesse ponto, começamos a viver uma mudança. O homem começa a sair desse período que era o período paleolítico e entra num novo período que é o período neolítico. Período neolítico, ou idade da pedra polida, acho que lá atrás eu me enganei, eu falei pedra polida, não era pedra lascada, mas eu não tenho certeza, mas acho que eu falei pedra lascada. Agora, no período neolítico, a gente vai falar da pedra polida. Agora sim o homem começa a sofisticar aqueles elementos que ele já conhece. E começa a mudar completamente esse próprio perfil do homem. Por exemplo, né, crianças? O homem, ele era nômade. Lembra que eu falei que ele vai procurando lugares, ele vai mudando conforme a sua necessidade? Bom, já no período neolítico, o homem aprende que ele pode se fixar a um só espaço, e quando ele se fixa nesse espaço, ele começa a usar todos os recursos desse espaço, mas facilitando a sua própria vida. Por exemplo, ele era nômade porque ele esgotava tudo e tinha que mudar. Agora não, ele planta dentro desse espaço. Então o homem começa a desenvolver a agricultura. É por isso que o período neolítico também nós vamos identificar com o nome de revolução, a revolução neolítica. Então presta atenção, ele começa a fazer agricultura e ele percebe que ele pode plantar durante anos no mesmo espaço e ele então vai ficar fixo à terra. Outra coisa que ele vai fazer bastante, né, nesse processo de fixação à terra, ele começa a criar animais, criar algumas espécies de animais. Ele desenvolve os vegetais, cuida de animais. Resultado, a revolução agrícola está estabelecida e o homem então fixa a terra. Quando ele se fixa a terra, nós vamos ver que dá início o processo da formação das cidades, o surgimento das cidades, porque nesse espaço também nós vamos ter um grande crescimento populacional e esse grande crescimento populacional vai sendo atendido conforme as necessidades do grupo. Depois da idade depois do período neolítico, dessa revolução da idade da pedra polida, entramos na idade dos metais. Idade dos metais é quando o homem passa a entender e utilizar outros elementos, não mais a pedra, mas metais, como o cobre, o bronze e o ferro, para o desenvolvimento de armas, desenvolvimento de moedas. Desenvolvimento de moedas, de certa forma, até vai explicar muita coisa. O próprio desenvolvimento da sociedade através do processo da troca de um produto por uma determinada quantidade de moedas. Portanto, né, nós fizemos uma transição do período paleolítico para o período neolítico e chegamos à idade dos metais, quando o homem já está fixado à terra e utiliza esse metal para o desenvolvimento de armas, para aumentar seu processo de conquista. E aí entramos praticamente, especificamente na história da América. Qual é a origem do homem americano? De onde vem o homem americano? Acredita-se, né, teoricamente, que o homem teria vindo para a América por volta de 14 mil anos atrás. Teria iniciado a ocupação da América há 14 mil anos, aproveitando o período de glaciação onde eles atravessaram o Estreito de Bering, como vai aparecer no livro de vocês. É legal você dar uma olhadinha para ver o que eu estou falando, tá? Na página 47 da apostila de vocês, tem até uns desenhos que vão mostrar justamente essa travessia do homem, passando então da Ásia para a América, então iniciando o processo de ocupação. Mas toda vez que a gente falar sobre a origem do homem americano, é fundamental que você entenda que nós estamos falando de uma coisa chamada teoria. Nós não estamos falando que é uma certeza. Nós temos, teoricamente, a ideia de que o homem passou pelo Estreito de Bering para fazer o processo de ocupação. Mas ela é uma teoria que não tem uma comprovação oficial total
Hoje nós temos algumas teorias que ajudam, sim, a confirmá-la, mas necessariamente precisamos de algo mais que ajude nesse entendimento do que vem ser a chegada do homem. Até porque existem outras teorias. Teorias de que o homem surgiu na própria Terra, surgiu na própria América, e tem teorias de que o homem teria feito a travessia por outros caminhos e não pelo Estreito de Bering. No caso da pré-história brasileira, né, nós vamos ver que todas as circunstâncias, as evidências dessa pré-história brasileira nos leva, nos traz, nos é trazida, na verdade, através do conhecimento dos sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos, que são aquelas áreas exploradas pelos arqueólogos e que, de alguma maneira, nos mostram os acontecimentos de determinados lugares. Através da leitura desse espaço, como nós brincamos bastante na sala, né? Da entrada do homem, de olhar um objeto, olhar as coisas, e através daquelas coisas que ele está olhando, ele começa a desenvolver uma história, um pensamento de como pode ter acontecido determinada coisa. Ele vai fazendo leituras, portanto, desse processo. E nós vamos ver que o homem, então, vai desenvolver esses sítios, ou melhor, o homem hoje estuda esses sítios arqueológicos. Um dos sítios arqueológicos importantes para nós vai ser justamente de Lagoa Santa, e esse daí nos mostra claramente que o surgimento do homem aqui na América pode se dar por duas linhas. Uma linha que diz que o homem teria vindo da África e feito todo o trajeto pelo Estreito de Bering até chegar aqui na América. Ou outra teoria que vai dizer que os homens são, aqui no Brasil, aqui na América, seriam então descendentes dos aborígenes, né, australianos, que teriam feito a travessia pelo oceano até chegar nessa terra. É claro que as duas têm períodos distintos, diferentes. Se eu for falar dessa teoria asiática, se eu for falar da teoria do Estreito de Bering, a gente vai partir da ideia de que esse processo todo aconteceu nos últimos 14 mil anos. No entanto, se eu estiver falando dessa teoria através do pensamento formado de uma formação asiática, então isso denotaria de cerca de 80 mil anos. Só que isso esbarra também na história do surgimento da própria humanidade dentro da própria África. É uma coisa que a gente tem que elaborar, pensar melhor num outro momento, com mais calma. A gente vai abrir mão dessa discussão nesse momento. E alguns sítios arqueológicos são de tremenda importância. Por exemplo, né, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele vai nos apresentar praticamente todas as características que eu falei agora atrás para vocês. Por exemplo, a arte rupestre. A Unesco já colocou, já praticamente denominou essa terra, esse espaço, como uma área de preservação da história da humanidade, porque ali tem, sem dúvida nenhuma, os vestígios que provam um momento anterior dessa história da humanidade. E a própria Unesco coloca esse lugar, esse espaço, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, como patrimônio mundial da humanidade, que é uma coisa que pertence ao mundo, porque ali eu tenho alguma explicação para o surgimento e desenvolvimento das sociedades. E o mais interessante é que esse lugar, o Parque da Serra da Capivara, é uma região que foi desenvolvida por uma pesquisadora chamada Niege Guidon. E a Niege Guidon, ela, dentro do seu processo de desenvolvimento, ela vai nos dizer uma coisa muito interessante, que os vestígios deixados, a herança arqueológica deixada nesse espaço, denota que o homem teria surgido não há 14 mil anos, como dizia, por exemplo, as primeiras teorias pelo Estreito de Bering, mas sim que o homem estaria aqui na América há cerca de 80 mil anos, portanto fazendo aquela comprovação de uma história de vinda pelo Pacífico, Oceano Atlântico até chegada na América. Só que
80 mil anos é muito tempo e esbarra na história mundial. Por isso, né, nós vamos ver que no mundo ainda não há uma aceitação profunda no pensamento, né, nas ideias da Nied Guidon. Há até uma crítica com relação ao que a Nied Guidon fala sobre isso, no sentido de que pode ter sido, ou teria acontecido tudo isso até muito antes da própria Europa, da formação da Europa, né? É uma coisa que tira, por exemplo, da África, ou empataria com a África, na ideia de que o homem surgiu num determinado momento lá na África. Por isso, nós vamos ver que a versão da Nied Guidon ainda é muito questionada sobre a questão do surgimento, se o homem teria surgido ou não aqui. A grande academia científica, né, discorda da Nied Guidon, mas hoje, nós estamos de 2020, já muitos começam a repensar e ver que, no fundo, ela tem razão em algumas coisas e que isso, portanto, poderia ter acontecido. E fechamos toda essa nossa apostila lembrando de uma coisa importante também, que é justamente a comprovação de tudo isso que eu estou falando. Se na Serra da Capivara nós temos lá as pinturas rupestres, nós temos artefatos arqueológicos, que para uma parte da ciência eles vão dizer que foi uma coisa natural. Acharam um resto de fogueira. Mas essa fogueira pode ter sido um raio que caiu e queimou árvores. Olha, encontramos aqui pedaços de fragmentos de ossos de animais. Bom, mas aí animais podem ter matado outros animais e se alimentado nessa região. O que então suscita uma série de respostas, o que faz com que a gente entenda que existem muitas respostas para essa questão. Hoje, em 2020, a comunidade científica da arqueologia já interpreta que a Nied Guidon, né, tem razão e o espaço dela, né, o espaço que ela desenvolveu e encontrou, que é justamente a Serra da Capivara, hoje passa a ser aceita por uma parte considerada daqueles que faziam oposição ao pensamento de que tudo poderia ter começado aqui na América. E nós vamos ver também que tem uma outra fonte muito interessante, finalizando nossa aula, né, que são os sambaquis. Os sambaquis, que são montanhas de conchas que se formaram, pequenas conchinhas que os homens encontravam na beira do mar e acabavam utilizando como alimento, e iam jogando nesse mesmo espaço, virando um grande depósito, e esse grande depósito, então, seriam os montes de conchas que vão ser chamados de sambaquis. E depois, com o passar do tempo, se percebeu que corpos, né, restos de homens foram encontrados nesses sambaquis, o que transforma, o que nos dá a ideia que provavelmente esses sambaquis também foram um lugar para depósito dos mortos, onde eles colocavam os corpos dos mortos que faziam parte do grupo. Em resumo, então, nós vamos ver que houve todo um desenvolvimento da sociedade até chegarmos no dia de hoje. Mas agora nós fechamos a parte dessa história antiga, né, do surgimento, para falar mais das sociedades organizadas e da organização de cada uma delas, que vai ser aí o tema das nossas próximas aulas. É isso aí, pessoal. Muito feliz em vê-los. Sexto A, sexto B, meus queridos. Estou com muita saudade de vocês. Até mais.